Pessoal, vamos falar sobre questões comentadas a respeito de convite, ok? Estamos na semana 4, dia 1º. Primeira questão. Situação hipotética. Pretendendo contratar determinado serviço por intermédio de modalidade convite, a administração convidou para a disputa 5 empresas, entre as quais apenas uma demonstrou interesse apresentando proposta assertiva. Nessa situação, a administração poderá prosseguir com o certame desde que devidamente justificado. Então, o que rolou aqui? Aconteceu que você está no teu órgão, você foi chamado para compor uma comissão de licitação, fizeram uma licitação para adquirir um bem lá que não fosse bem de serviços comuns. Então, foi enquadrado na modalidade de convite e você tem que convidar um número mínimo de quantos? Mínimo de 3, você convidou 5, mas dos 5, apenas um apresentou a proposta. Pergunta, aliás, eu posso continuar com o certame ou eu tenho que repeti-lo? Resposta está aqui. Artigo 7º, ele vai dizer quando por limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados. Ok? Então, por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados. Então, teve o que? Desinteresse dos convidados. Então, é possível. Então, é possível continuar? Então, veja, que for impossível a obtenção de, no mínimo, 3 exigidos aí pelo parágrafo 3º desse artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de repetição do certame. Ou seja, então, é possível, sim, quando ocorrer, então, ou por limitação de mercado ou por manifesto interesse. Então, possibilidade no caso de quem? No caso de convite, a regra são o que? Mínimo de quanto? 3. E convidar sempre o que? Mais um a cada novo certame. Certo? O que significa isso? Significa que se eu convidei 3 no primeiro, quando vou repetir uma licitação para igual objeto, eu convido mais um, para outro convido mais um e assim vou aumentando, tá? E aqui é convite na exceção da regra inferior a 3. Quando? Em 2 casos. Primeiro, ou por limitação de mercado, ou por manifesto desinteresse. De quem? Dos convidados. Então, tenho 2 situações que eu posso continuar, então, a minha licitação com quantidade menor do que 3, então, pode ser resposta sim. Beleza? Eu escrevi tudo novamente aqui porque é questão que se repete muito em prova. Então, para você ficar escutando eu falando, exercitando, escrevendo, é bom você escrever também aí, porque para gravar questões dessas aí, elas tendem a repetir sempre. E você não pode errar. Aqui é a questão sexta. A questão sexta, ela tem que ter o que? Essas questões relacionadas a modalidades aí de licitações no modo geral, ela vai vir no detalhe, certo? Então, uma palavrinha às vezes vai invalidar toda uma questão.
Vamos lá, uma autarquia federal desejando comprar, então eu estou comprando um imóvel não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, então não está no artigo 17, não está no artigo 24 ou no inexigível artigo 25 barra com o 13. Com o valor de contratação estimado em R$50 mil. Efetuou uma licitação na modalidade de concorrência, ok? Então fez uma concorrência aí. Considerando a situação descrita, julgue o item a seguir acerca da organização administrativa da União, das licitações e contratos administrativos e do disposto da 8.112. Em virtude do valor, então em virtude do valor, a de contratação estimado, se cumpridas as exigências legais, então se cumpridas as exigências legais, condição, tem que cumprir as exigências legais, seria permitida a realização da licitação sobre a modalidade de convite. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo te enrolar. Por quê? Nós temos lá a situação do convite, que é o que? 330 mil ou 176 mil. Nesses dois casos aqui, primeiro quando for o que? Obra ou serviço de engenharia, e o resto aqui são os demais casos. Perfeito? Ele está querendo te engamelar nisto daqui, ó. Mas ele coloca uma ressalva, ele coloca em virtude do valor, desde que o que? Cumpridas as exigências legais. Então, pense o seguinte: eu posso comprar imóvel, posso vender imóvel ou comprar imóvel por convite? Resposta: não. Então, leilão eu vendo. Então, qual que sobra? Sobra concorrência. Por quê? Por determinação legal. Veja que está descrito aqui no artigo 23, parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto. Ou seja, mesmo que ele seja, então, mesmo que seja convite, pode ser feito por concorrência, ou tomada de preço também pode ser feito por concorrência. Então é cabível em qualquer que seja o valor. Então primeiro ele está falando sobre o valor, agora sobre o conteúdo, tanto na compra ou alienação de quem? De bens imóveis. Então na compra de bens imóveis, quem que vai ser utilizado? Concorrência. Então no caso de concorrência, pode ser em razão do valor, ou quem mais? Ou em razão do objeto. Então nesse caso aí foi em razão de quem? Do objeto. Por isso que está errado. Então veja, não era uma questão muito trivial. Se você soubesse essa regrinha aqui, você mataria, ok? Agora você consegue matar essa questão aí caindo novamente. Questão 12. Na modalidade de convite, empresas que não tenham sido convidadas pela administração não poderão participar? Tem isso ou não? Como assim não pode participar? Pode sim participar. Tem uma regrinha, olha só. O convite, então, ele é uma modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrado ou não. Então aqui, ó, cadastrados ou não. Escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório. E aqui, ó, e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem, aqui, ó, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima, então, de quanto tempo?
24 horas da abertura da apresentação de propostas. Então é possível alguém que não... Então aqui é possível a participação de alguém que não foi convidado. Desde que manifeste interesse no prazo de até 24 horas antes da abertura da proposta. Então é possível? Sim. Perfeito. Então a questão estava dizendo que não poderão participar. Errado. Questão 18. 5 dias úteis são os prazos, ok? São estabelecidos legalmente como prazo mínimo para recebimento das propostas para licitação na modalidade convite. Então ele está falando aqui, tem ali a carta convite. Depois disso, abertura das propostas, o recebimento ou sessão pública. Abertura para recebimento, não, antes da abertura recebimento. Qual o tempo disso aqui? Meu ΔT é quanto? Igual a 5 dias úteis. Em questão de abertura de, aliás, prazo para iniciar a sessão pública, com exceção de convite e exceção do pregão, o resto é tudo corrido, ok? Convite e pregão são dias úteis, perfeito? Então vamos continuar aqui então. São 5 dias úteis? Sim, perfeito. O prazo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 5 dias úteis para convite, então o item está correto. Questão 30. Caso a administração convoque por meio de convite 10 empresas do ramo do objeto a ser listado para contratação de determinado serviço e por desinteresse, opa, olha que interessante, isso aqui é a chave da questão, de alguns convidados, apenas uma empresa apresentou aí a presente proposta, a administração poderá, faculdade, prosseguir com o certame, desde que justifique devidamente o fato e as circunstâncias especiais. Perfeito? Perfeito, é isso que a gente viu agora há pouco, outra questão parecida. Então, em razão do limitação de mercado ou ainda por manifesto desinteresse dos convidados e for impossível a obtenção do número de listantes exigidos aí no parágrafo 3º, que são 3 desse artigo, as circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo. Então eu posso prosseguir com um número inferior a 3. Perfeito? Então, questão correta. Questão 32. Segundo o disposto da lei de licitações e contrato, a modalidade de licitação no caso de obras e serviços de engenharia com custo entre 15 a 150 mil será o convite. O que essa questão é uma sacanagem, certo? Por quê? Isso daqui está invalidando a questão, gente. Então essa questão aqui merece um destaque aí, porque por causa do será. Porque a regra é o que? O que tem que ser? Poderá ser convite, ok? Lembrando que convite aqui vai de 1 até quanto? Obras e serviços, até 330 mil pela regra nova, perfeito?
de 1 a 330 mil, até 10% dos 330 mil. Então aqui que ele pegou, ó. Nesse caso eu preciso fazer licitação. Então 33 mil. Então ele pegou o que? Os 10%, acima de 10%, eu faço licitação. Abaixo eu posso colocar dispensa. Por isso que ele colocou esse intervalo aqui com números antigos, era entre 15 e 150. Só que ele está falando que será por convite. Pode ser por tomada de preço? Pode. Pode ser por concorrência? Pode. Porque quem pode mais, pode menos. Então o convite está aqui. Tomada de preço aqui. E, por fim, concorrência. Consegue abarcar todos. Então, concorrência pode abarcar todos. Então, poderia ser por concorrência. Então, por isso que é sacanagem aí do examinador. Perfeito? Então veja que isso aqui não existe mais. O 150 ele tirou daqui. Agora o que vale? Aqui esqueci de mudar. Convite. Então até 330 mil quando for obras e serviços de engenharia. E 176 mil para os demais. Até 3.300, 3 milhões e 300 tomada de preço. Até 1.430.000 tomada de preço para compras que não se enquadrem com serviços ou obras de engenharia. E a concorrência 3 milhões e 300 e acima de 1.430.000. Aí são os casos aí previstos do novo decreto aí que vai estar em vigor aí na sua prova. Então presta atenção. Cuida para não estudar com material desatualizado. Questão 46. Nos casos em que couber licitação na modalidade de convite, será, olha aqui, ó, por isso que aquela questão estava errada, facultado a administração a utilizar tomada de preço, em qualquer caso concorrência. Qualquer caso concorrência, por quê? Concorrência está aqui em cima e aqui embaixo eu tenho aqui tomada de preço, que ela abarca até aqui, e depois eu tenho quem? Convite, que ele vem até aqui. Então veja, aqui embaixo, convite vai pegar somente quem? Opa, volta. Estou tentando pegar uma corzinha diferente aqui. Aí, convite então vem aqui até aqui. Tomada de preço até aqui. Então eu consigo utilizar tomada de preço quando for convite, e eu consigo utilizar aí concorrência para tomada de preço, ou ainda até mesmo para convite. Por isso que em qualquer caso então eu posso usar quem? A concorrência. Então o item está correto. Perfeito? Artigo 23, parágrafo 4º vai falar: nos casos em que couber convite, a administração poderá. É por isso que aquela hora estava será que está errado. Utilizar então aí tomada de preços, em qualquer caso concorrência. Questão 51. A participação em licitação na modalidade de convite restringe-se a interessados do ramo pertinente a seu objeto, previamente cadastrados. Até aqui estava bem. Que restringe-se aos interessados do ramo pertinente ao objeto. Perfeito. Agora, previamente cadastrados, não, pode ser o que? Os também cadastrados ou não. Então é cadastrados ou não cadastrados. Então podem participar. Então não restringe-se. Então esse que está o erro. Questão convite, ó, a modalidade de licitação entre interessados do ramo. Tem que ser interessado, tem que ser do ramo. Não pode um açougueiro querer vender papel A4 ao seu objeto. Cadastrados ou não. Então aqui que está a questão. Perfeito?
Questão 63. Para aquisição de um serviço de consultoria, para elaboração de planejamento estratégico, um órgão público com o custo estimado de 500 mil poderá ser adotada a modalidade de licitação convite. Então, primeiro ponto, desde que cada parte do serviço prestado efetivamente entregue não supere a R$8.000. Então, ele fez uma salada federal. Primeiramente aqui, esse aqui era caso de dispensa, que agora o caso de dispensa é 17.600, ok? Então, mas não supere o valor, desde que cada serviço não supere aí o valor, não condiz com a realidade. E também aqui, em razão do valor, para convite nós temos quais os valores? Temos obras e serviços de engenharia, que é quanto? 330 mil. E outros, ou demais, é quanto? 176 mil. Veja que nenhum dos dois eu não consigo fazer isso, então ia ser o caso de tomada de preço. Então, licitação convite está furado. Então, esse aqui já ignora, perfeito. E aqui embaixo, ó, era esse daqui, ó. Ele estava dizendo que poderia ser contratado por dispensa, convite. Ficando maluco já. E tomada de preço, ó. Então, tomada de preço poderia ser tomada de preço, ok? E poderia também ser quem? Concorrência, porque em todos os casos pode utilizar concorrência. Então, é vedada a utilização de modalidade convite ou tomada de preço, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas em conjunto ou concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar um caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos desse artigo. Então, por exemplo, se eu fosse colocar lá convite, como a sugestão da questão, se eu colocasse aqui, por exemplo, vou colocar 100 mil aqui, 100 mil aqui, 100 mil aqui, o somatório foi quanto? 300 mil. Somatório, então ele vai estar dentro do que? Disso aqui, ó, de tomada de preço. Então, eu só posso utilizar quem? Tomada de preço. Posso utilizar convite fracionando? Não. Se eu fizer isso é crime, ok? Questão 66. Em um órgão público, a adoção da modalidade de licitação intitulada como convite pressupõe que haja no máximo 3 empresas interessadas em participar do certame. E aí, meu povo, tá certo ou tá errado? Gente, olha que é importante. É importante esse trabalho que nós estamos fazendo de resolução de questões, dá muito resultado. Fazer uma vez, se possível, faça mais, certo? Se você conseguir fazer várias vezes, para que você fique treinado, para que no dia da prova você não acaba lendo uma questão, interpretando outra coisa, e não vai acabar errando questões aí por saber, mas por desatenção ou por nervosismo. Nesse caso aqui, o que está errado nessa questão aí? Veja aí. Qual? Isto, a palavrinha o que? No máximo não, no mínimo 3 empresas interessadas em participar do certame. Então, cuida com essas questões aí. Então, convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Povo, que nós tínhamos para essa primeira etapa, 10 questões isso, vamos se preparar para a próxima. Um abraço e fique com Deus.